faz alguma coisa pela primeira vez, que pode apreciar aquilo que está fazendo. Ter alguma atividade que nos remete à nossa, ao nosso corpo, aos nossos pensamentos, às nossas emoções. O zazen é uma prática que é você tem que ficar em você. Você tem que retornar para você, para aqui e para agora. Esse é o objetivo do zazen. A gente faz zazen, a gente respira conscientemente, aqui entra, aqui sai. O nosso objetivo é vir para aqui e para agora. Porque na maior parte das vezes a gente está realmente assim, o corpinho está aqui, só que a mente está lá fora. No carro que passa, na moto, nas crianças que passam e dizem alguma coisa, um passarinho que canta. A gente está em todo canto, menos junto do nosso corpo. E o objetivo do zazen é fazer com que a gente junte corpo e mente, para a gente poder apreciar as coisas que chegam até a gente, para a gente poder viver de maneira completa, de maneira inteira, tá inteiro na experiência. Só que o zazen ele é muito difícil assim no início, da primeira vez, porque a gente começa a perceber, eita, minha perna, aí um prurido, uma coceira, uma vontade de tossir, parece que o corpo da gente fica pedindo uma atenção mais aguçada, pede uma atenção, olhe para mim, por favor. E a coluna dói, e o pescoço dói, a gente não sabe onde coloca a coluna, onde coloca a perna. É assim, um pouco incômodo no início. Então, assim, às vezes é muito difícil apreciar os zazen de primeira, é muito difícil. Eu, quando fiz o primeiro, digo a todo mundo que vem aqui, digo sempre, eu quis fugir e nunca mais voltar. Não deu certo, né? E já faz mais de 10 anos. Foram 10. De 2011 para cá, quantos anos? 15 anos. Há 15 anos eu sou monge. Há 15 anos. Praticante é desde 2009. E, às vezes, é difícil juntar corpo e mente, sabe? Você senta aí, tem que se levantar e fazer alguma coisa. Até você chegar, respirar conscientemente e voltar para aqui para agora, às vezes demora um pouquinho. Mas uma coisa é certa, quando a gente vai praticando, a gente começa a sentir um certo bem-estar e esse bem-estar, a gente às vezes fica viciado nele, sabe? Uma calmaria, a gente fica um pouco viciado nessa calmaria. Aí a gente pratica querendo chegar nesse estado, aí parece que esse estado está lá na frente. Quando a gente está ficando esperto na prática, esse bem-estar que a gente sente, enquanto faz o zazen, e antes estava lá no final, a gente consegue ir trazendo ele um pouco mais para perto. A gente começa a sentar e o bem-estar que parecia que estava lá distante, a gente consegue ir quase que imediatamente. É uma calmaria. Assim. Isso é uma das fases da meditação. Mas a fase final não é isso. Isso é muito pouco. Mas já é alguma coisa para quem vive no corre-corre do dia a dia. Para quem vive no estresse do dia a dia, essa calmaria, esse repousar é muito importante para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional. Vocês viram que dificuldade em andar? Parece que a gente vai cair, né? A gente pisa aí, fica meio... Tem aquele pisar. Porque a gente talvez nunca tenha andado conscientemente. A gente às vezes ainda tão... Mas quando a gente para um pouco, vamos fazer isso mais devagarzinho. Vamos primeiro. E quando a gente está apressado, dá vontade de empurrar logo quem está na frente da gente assim. Ou vamos logo. Próxima etapa. A gente vive assim nessa loucura, né? Isso que você sentiu agora, isso não vem daqui. Isso você trouxe de casa. O Zen tem um ditado que diz assim: o único zazen que você pode encontrar lá em cima da montanha é o que você levou para lá. Muitas pessoas querem fazer zazen num parque, em cima de uma montanha, numa fazenda. Interessante. Mas o zazen que você vai encontrar lá
O estado emocional que você vai encontrar lá é exatamente esse que você levar para lá. E a gente está procurando um lugar para sentir essas coisas. Essas coisas já estão dentro da gente. Esse bem-estar, essa calmaria já está dentro da gente. A prática do zazen faz assim, como eu estava dizendo no início. As ondas mentais estão muito perturbadas em altas, e uma pertinho da outra, a gente vai fazendo o zazen, essas ondas mentais vão ficando mais baixas. E as ondas mentais também vão ficando mais espaçadas. Aí o bem-estar começa a surgir. Outro estado emocional e mental começa a surgir. Pessoal, só sentado e respirando. De primeira é muito difícil você pensar que isso traz algum benefício. Eu reconheço que é muito difícil. Tem que pensar, não, eu estou perdendo meu tempo sentado. Mas se for parar para pensar, todos os grandes mestres da humanidade, eles se sentaram. Tem fugido para a floresta, ou fugido para algum deserto, mas eles tiveram esse momento de parar e encontrar esse repousar. Aonde? Lá fora? Não, aqui dentro. Moço, eu duvido. Eu digo o oposto. Eu duvido que você treine e não consiga. Tem pessoas que treinam e não conseguem? Tem, por determinados motivos. Mas a maioria das pessoas que se dedicam, a pessoa consegue um novo tipo de saúde emocional, de saúde mental. Sem usar nada. Sem usar nada. Apenas respirando conscientemente. E de que adianta abrir um portal, pá, e você não sabe o que fazer com aquilo. Depois você volta para a sua raiva, para o seu ciúme, para a sua inveja, para seja lá o que for. Às vezes as pessoas estão procurando uma experiência muito... Aí aquela experiência, você tem aquela experiência, e depois não sabe mais o que fazer com aquilo. Quando você volta para o seu dia a dia, o que eu vou fazer com o meu ciúme? O que eu vou fazer com a minha inveja? O que eu vou fazer com uma pessoa que eu não gosto? Porque o que vale na prática espiritual não é um momento. O que vale na prática espiritual é cada instante que você vive. Isso é a prática espiritual de verdade. É isso que o Zen quer que você perceba. Aqui, agora, está disponível. Não é amanhã, não é quando sair daqui. Já está aqui. Daqui a pouco vai estar quando você sair daqui, quando você for encontrar as pessoas que você gosta, as pessoas que você não gosta. Ali é a prática espiritual. E não um plof. E depois apaga o plof e você volta para aquele estado emocional. No zazen, a gente pisa no chão. Vagarosamente. Calcanhar, ponta dos pés, ponta dos dedos. Respira. Assim a gente vai seguir na vida, né? Sem procurar grandiosidade. Quanto mais alto, maior. Quietinho é melhor. Calminho é melhor. Sem procurar grandiosidade para si, procurar grandiosidade para os outros. Ser que a gente é, sabe? Ser que a gente é de verdade. E não criar um personagem. Que é isso que a gente, numa parte das vezes, a gente faz. A gente cria um personagem. Mas quem é você de verdade? Quem é você de verdade? Não sou uma pessoa tão boa. Aí você se senta, pratica e começa a perceber que tem emoções negativas, que tem raiva, que tem inveja. Aí você... Não, peraí. Olhe para isso, pessoal. Olhe para a sua raiva, olhe para a sua inveja. Olhe, fique de frente. Fique de frente do seu ciúme. Por que você sente ciúme? Por que você sente inveja? Por que você sente raiva de determinadas coisas? Por quê? Vale a pena sentir a raiva? Como é que a gente se livra disso? Deixa vir, não faz nada, fica amarradinho. Deixa vir. Deixa as emoções negativas surgirem e não se vexar elas. Não precisa se lixar, não precisa se vir nada. Você simplesmente fica assim. Sentir alguma coisa no dedinho, uma emoção aflitiva, uma emoção não muito boa, deixa ela vir. Você olha para ela por 5 segundos. Você procura olhar. Veio aquilo, aí você... Estou sentindo tal coisa. E você fica quietinho. Não age. E aí essa força que você tem, ela começa a perceber que ela não tem espaço para se manifestar em você mais.
E a gente faz desse jeito. Aí cai em 9, antes cai em 10, mas agora só está caindo em 9. Aí depois cai em 8, cai 8 vezes, cai 7, cai 5, 3, 2, 1. Chega agora que essas emoções negativas vêm, eu já não sei mais não nos dominam. Elas não nos dominam. Porque você olhou para aquilo que você estava sentindo. O objetivo do Zazen é esse, você olhar para você de uma forma verdadeira. Não buscando gratidão. Eu estou zen, estou zen. Se você chegar para um monge japonês e disser que está zen, ele dá uma lapada, ele dá um murro na sua cara para você deixar de ser otário. Porque ser zen não é ser besta. Zen, isso não é zen. Zen é você viver as coisas como as coisas são. Você sentir as coisas que chegam para você, mas não ser movido por aquilo. Isso é zen de verdade. Zen não é um passeio no sábado à tarde. A casa do tempo não é um lugar para passear no sábado à tarde. A casa do tempo é um lugar para a gente praticar, para ter uma prática espiritual. E não um lugar para vir tirar uma foto. Eu pergunto como a gente vai apreciar alguma coisa. Uma vez só. Apenas uma vez. Sentindo incômodos físicos, emocionais, aflições, mentais. Isso é uma coisa que requer pouco de tempo. E nesse silêncio que a gente estava, cabe todas as fés. Todas. Uma vez eu estava fazendo um treinamento em São Paulo, aí eu fui com a monja para um evento interreligioso, aí ela foi abrir o evento, ela disse uma coisa tão linda, ela disse, eu vou fazer o zazen, porque no silêncio do zazen cabe todas as crenças. Agora, no discurso, talvez não caiba todas as crenças, que a gente está muito apegado a essa crença particular, como se a minha fé fosse a mais velha. Quando a gente pega a nossa fé e bota ela como se na verdadeira, a gente não está mais na fé. A gente criou uma ideologia. E a prática do Dharma não é uma ideologia. É uma forma de ver, de sentir a realidade, de se relacionar. É isso que a gente procura fazer. Alguém tem alguma pergunta? Seguindo o seu preferido. Sim. Aquela mudança que tem início a fazer. Eles se tornaram, eles são mais, e hoje você tem que ver a prática já vem. Seu nome? Silvana. Silvana. Excelente pergunta, Silvana. Nesses 15 anos de monge, né? Nesses 15 anos de monge, eu me sinto mais seguro. Eu era muito inseguro, eu tenho muito medo das coisas. Muito medo. Eu era muito frágil. Eu tinha medo que as coisas não dessem certo. Eu ia fazer alguma coisa, vinha todo o pessimismo de que não era bom o bastante, de que sou fraco, de que não mereço. Isso diminuiu, eu acho que 90%. Quando vem, eu olho assim e digo, já te conheço. Você não tem mais tanto poder sobre mim. Então mudou isso. Eu passei a ter uma segurança emocional melhor. Não que eu seja perfeito, pelo contrário, eu tenho muitos erros. Mas essa insegurança que eu tinha antes, eu não tenho mais. Antigamente, quando eu ia dar um aulão, antes do Enem, antes do vestibular, nossa, como eu ficava. Hoje, isso vem, mas eu não me domina mais. Eu digo, não, quando eu der boa tarde, bom dia, boa noite a meus alunos, isso vai passar. Aos poucos essas coisas passam. Então, para mim, o que mais me chamou a atenção é essa segurança que eu acabei desenvolvendo. Segurança e outra coisa. Acreditar que quando a gente cria causas e condições, as coisas se manifestam. É preciso criar causas e condições para as coisas que a gente quer se manifestar. Veja, como é que vocês estão aqui? Porque criaram causas e condições para vocês estarem aqui. Foi mágica.
Você teve que ter uma interdependência que ele trouxe para cá. Você teve todo o histórico para vir para cá. A vida da gente é isso, essa interdependência. É uma das coisas mais importantes que eu aprendi no budismo. As coisas passam e as coisas são interdependentes. Uma coisa depende da outra. Dependendo de onde eu me coloco, minha vida vai para um lado ou para o outro. Por isso que é muito bom estar em lugares que nós recebemos boas influências. É muito importante isso. Você já pensou a quantidade de gente que tem para desse medo de morrer? Conta de guerra? E você não? Olha que privilégio é, pessoal. Você não está em um país de conflito. Em guerra declarado, não. Temos muitos problemas, muita violência no Brasil. Mas nós não estamos em lugar que a nossa vida está sob um fio, por conta de fatores externos. Não. A gente pode sair à vida. Isso é muito precioso. Quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a dizer, nossa, como a minha vida é maravilhosa. Eu preciso fazer alguma coisa para eu melhorar esse meu mundo interno, que é o que conta de verdade. É o nosso mundo interno que vai além de vida e morte. Isso ultrapassa tempo e espaço. Então vamos encerrar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres que possamos nos tornar caminho.